18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto, boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Eu e ela, Karime Leão, começando mais uma edição do 18 horas, Karime. Tamo junto, Carlão, em mais uma sexta-feira. É isso aí, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, dia 24 de fevereiro, o voto feminino completa 91 anos. Vamos falar sobre a difícil equação entre reforma tributária e Zona Franca de Manaus. Decisão da Justiça libera a instalação dos novos medidores de energia elétrica em Manaus. E você vai conferir a programação do Carnaboi, que acontece neste fim de semana no Sambódromo. Olha, 6 horas, 1 minuto, ser o melhor mix do Brasil, começando agora para você mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro, o ano é 2023. E nós vamos juntos até às 7 em mais uma edição do 18 horas. Tudo isso aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, já falamos, né? Sextou, né? Inclusive a última sexta-feira de fevereiro. Mês rapidinho, curtinho, né? Um mês, inclusive, de muitas festas, né? Carnaval, né? Foi o mês de fevereiro que deu no carnaval. Um mês bem diferente de janeiro. Janeiro arrasta mais, né, Karime? Janeiro é eterno, né? Existem 5 anos no mês de janeiro, né, Carlão? É complicado. Bom, mas fevereiro tá passando voando, faltam apenas 4 dias para março chegar. E aqui em Manaus, vamos seguir em ritmo de folia com o Carnaboi, que acontece neste sábado e domingo. Mais 2 dias aí para quem quer curtir o ritmo dos bumbais, caprichoso e garantido. Carnaval não acaba e não fica pouco, Karime, ainda tem mais carnaval aí. É isso aí, vamos lá, vamos agora no ritmo do 2 pra lá, 2 pra cá, vamos nos divertir, porque o mundo é cruel, né, Karime? O mundo é duro, o mundo não é fácil, é difícil, cheio de desafios, então vamos aproveitar e vamos celebrar a vida, Karime Leão. A vida é difícil também, né, Carlão? Mas que pode ser amenizada de várias formas. E entre elas, eu vou destacar aqui a cooperação e a solidariedade. Legal. Vejamos aí o exemplo da amazonense Hilary Manuela Coutinho, estudante nota 1000. Foi uma das poucas estudantes em todo o Brasil que tiraram nota 1000 na redação do Enem, mas que podia ficar fora da faculdade por não ter recursos para morar longe de casa e se dedicar aos estudos. É isso aí, Karime. Hilary mora em Itapiranga, 340 quilômetros de Manaus, e que mesmo sem internet, sem frequentar cursinho algum e usando apenas livros emprestados, conseguiu se destacar com nota máxima na redação. Hilary tem 18 anos e sonha cursar engenharia civil, mas via esse sonho distante por não ter o quê? Recursos para morar em Manaus e ainda frequentar a universidade, Karime. Pois é, Carlão, esse caso da menina Hilary, Carlão, ele teve repercussão nacional e muita gente se prontificou em ajudar a jovem amazonense. Daí empresários, políticos entraram em cena. Uma vaquinha foi aberta na internet, na plataforma Voa. Em apenas 3 horas, arrecadou o que se esperava em 20 dias, ou seja, mais de R$88 mil em doações. Legal, bom. Até as 3 da tarde de hoje, Carlão, a gente estava vendo lá, nada menos que 3.152 pessoas haviam doado valores. E valores, gente, qualquer valor, tinha de 70 centavos, R$1, R$2, R$3, até R$1.000. Tudo em prol da causa de Hilary. Esse valor pode ultrapassar mais do que aí R$150 mil, porque a causa sensibilizou, como eu falei, milhares de pessoas em todo o país. E a vaquinha segue por mais 19 dias, lá no endereço voa.me/vaquinha estudante, tudo junto. Beleza, maravilha, hein, Karime Leão? E esse valor é o suficiente já para garantir mensalidade de R$1.600 durante 5 anos para Hilary estudar. Não é muita coisa, mas vai dar, é claro, uma grande ajuda para a nova universitária. A ação foi uma iniciativa da ONG Razões para Acreditar, com autorização da família de Hilary. A ONG fixou como meta arrecadação o valor de R$72 mil, mas acabou já ultrapassando esse valor justamente por conta da história comovente da jovem amazonense, que merece, né, Karime? Sem dúvida, né, Carlão? E as ajudas para Hilary estão chegando de outras fontes também. Boa. Como já dissemos, empresários e políticos estão dispostos a ajudar a amazonense. O governador Wilson Lima
Zema garantiu que a Secretaria de Educação do Estado vai disponibilizar tudo o que for necessário para que a estudante faça a faculdade. Olha só, para você ter uma ideia da façanha de Hillary, apenas 24 estudantes das escolas públicas em todo o Brasil, no país inteiro, tiraram nota máxima, ou seja, a nota 1000. A Hillary é nota 1000. Hillary foi uma delas aí. Como já dissemos, inclusive, sem acesso à internet, sem frequentar cursinhos, estudando em escola pública e usando apenas livros emprestados. É uma grande conquista, Karine. Uma baita conquista, Carlão. Está de parabéns a Hillary, que Hillary tem aí todas as condições para fazer um bom curso, se formar em engenharia civil e ser uma grande profissional. Parabéns para você, linda, e a todos que doaram um pouco para que ela realize o sonho do curso superior. Mix. Olha só, e ainda falando sobre universidade, é importante destacar que hoje é o último dia, hein? Atenção para as inscrições no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. A Universidade Federal do Amazonas oferece 2.466 vagas em 109 cursos na sede em Manaus e nos institutos de 5 municípios do interior do Amazonas, que é em Benjamin Constant, lá em Coari, Humaitá, Itacoatiara e também em Parintins, Karine. E para mais informações, o interessado pode acessar o site proeg.fam.edu.br e lá vai encontrar todas as informações necessárias para inscrição. Olha, são 6h07, você no melhor Mix do Brasil, e vamos falar agora de saúde pública. É que em 10 dias de campanha de imunização bivalente contra a Covid-19, apenas 5.400 pessoas receberam a dose do imunizante Pfizer bivalente de um grupo prioritário de mais de 138 mil pessoas. O imunizante é o único que combate a Omicron e suas subvariantes. Carlão, em todo o Amazonas, o número de casos de coronavírus aumentou 1.745% entre os meses de janeiro e fevereiro. Nas últimas 24 horas, em todo o estado, foram registrados mais 405 novos casos da doença, como explica a repórter Nathalie Moraes. Até amanhã desta sexta-feira, exatas 5.454 pessoas foram imunizadas com a vacina bivalente contra a Covid-19 em Manaus. Isso é o que aponta o vacinômetro da Covid-19. Atualmente, a vacina bivalente está sendo aplicada em Manaus em 7 grupos prioritários. São eles idosos a partir de 60 anos, puérperas, gestantes e pessoas com doenças imunossupressoras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, residentes e trabalhadores em instituição de longa permanência que já tenham tomado a segunda dose das vacinas monovalentes ou qualquer dose de reforço há pelo menos 4 meses, como explica a subsecretária de Gestão em Saúde da Censa, Aldenisa de Souza. O público estimado é 138 mil pessoas e está contemplado 7 grupos prioritários nesta primeira fase, que são as gestantes, as puérperas, as pessoas imunocomprometidas, que são as pessoas que são transplantados, os pacientes renais hemodialíticos, as pessoas que têm lúpus, entre outras doenças. Aí nós temos os quilombolas, os ribeirinhos. Quem vai poder tomar vacina? As pessoas que têm 2 doses, no mínimo, da vacinação primária, aquela da monovalente, que a gente já vinha aplicando. Isso é o pré-requisito básico. Tempo, intervalo entre a segunda dose e agora o imunizante bivalente, 4 meses. A secretária destaca que a vacina bivalente foi desenvolvida para oferecer proteção extra contra a Omicron e suas subvariantes. Hoje nós temos a Omicron, é uma variante do vírus e é o predominante no mundo, A maior parte dos casos registrados hoje são consequência da Omicron. E a vacina traz já essa ampliação, ela tem que acompanhar como todas as demais, Ela acompanha hoje a bivalente e traz a proteção contra a Omicron. O imunizante bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Omicron. A pensionista Jônia Picanso, de 73 anos, falou sobre a importância da aplicação da vacina contra a Covid-19 e aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de conscientização. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para os idosos, Eu tenho 73 anos e vejo que é uma necessidade grande para os idosos que venham logo se vacinar para se sentir
já válido para outras coisas ruins que podem acontecer, né? Eu espero que os idosos cumpram logo com esse dever de tomar a vacina, que é uma coisa muito importante para nós idosos. No site imuniza.manaus.am.gov.br é possível você consultar de forma individual quantas doses já foram recebidas e se você já está apto para tomar algum reforço. Nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, foram registrados 405 novos casos de Covid-19 em todo o Amazonas, totalizando 629.188 casos da doença em todo o estado desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A campanha Vacine Já contra a Covid-19 volta nos supermercados de Manaus. Nesta sexta edição, os postos de vacinação vão funcionar em unidades da rede de supermercados Baratão da Carne. Carlão, e a ação acontece de sexta-feira a domingo, nos seguintes horários. De sexta a sábado, das 10 da manhã até as 7 da noite, no domingo, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Vão ser oferecidas todas as doses das vacinas contra a Covid-19 para o público a partir dos 18 anos. E nesta edição, Carimilhão, a campanha também dispõe de vacina bivalente para quem tem 60 anos ou mais e quem tem doenças de imunossupressão. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 3 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus neste carnaval, olha aí. Além disso, quase 400 motoristas foram autuados durante a operação carnavalesca por desrespeito às leis do trânsito, hein? Carlão, o total de 148 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Eles foram multados em quase R$3.000 e podem até perder a carteira de habilitação. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Uma coisa que nunca deu certo é álcool e direção. Só que alguns foliões de Manaus esqueceram a regra e resolveram arriscar. Aí não deu outra. Um total de 382 deles foram flagrados pela fiscalização da Operação Carnaval na Floresta do governo do Amazonas em alguma infração. Na Operação Lei Seca, foram flagrados 148 motoristas dirigindo após tomarem bebida alcoólica. O coordenador de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, Arthur Cruz, explicou que em caso de direção sob efeito de bebida alcoólica, o condutor pode ser encaminhado à delegacia de polícia. Ainda segundo Arthur Cruz, o motorista pode responder administrativamente pelo crime. Além das autuações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, foram apresentados 3 condutores pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que esses condutores apresentaram o teor alcoólico igual ou superior a 0,34 miligramas de alveolar. Vale ressaltar que todas as ações de fiscalizações desencadeadas pelo Detran fazem parte do Carnaval da Floresta que foi divulgado pelo governo do estado do Amazonas. A operação de carnaval começou no dia 16 de fevereiro e encerrou na quarta-feira de cinzas. Foram montadas barreiras em vários pontos de Manaus e nas rodovias estaduais para reduzir acidentes, conforme o coordenador de fiscalização do Detran, Arthur Cruz. Ela ocorreu em todas as zonas da cidade de Manaus e teve como resultado 348 autuações. Destas, 148 por alcoolemia e 28 por recusar-se ao teste de etilômetro. Vale ressaltar que ambas infrações têm como penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 e também a suspensão de direito de dirigir após concluído o processo administrativo. No final da operação, além das autuações, 3 pessoas foram presas por alcoolemia e uma por desacato e desobediência. De acordo com informações iniciais do IML, Instituto Médico Legal, foram constatadas 3 mortes por acidentes de trânsito na região metropolitana durante o carnaval. 2 mortes foram na capital. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor flagrado dirigindo alcoolizado tem a carteira de habilitação recolhida por 1 ano e ainda paga multa de R$ 2.934. Caso seja reincidente nos próximos 12 meses, será instaurado processo administrativo para a cassação da carteira de habilitação. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Entrevista do dia. E agora vamos seguir falando sobre política. Nosso entrevistado de hoje é o recém-empossado na Câmara Federal, deputado Saulo Viana, do União Brasil, um dos novatos da bancada amazonense em Brasília. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Então, como foi esse primeiro mês de mandato e já começaram os trabalhos, deputado? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Esse primeiro mês, né, é um mês de adaptação, né? Apesar de que a gente não precisa, a gente trabalha antes de assumir, né? Todo mundo assumiu a partir do dia 1º de fevereiro, mas já tem todo um trabalho de montagem de equipe, de organização de gabinete, né? E esse mês aí, apesar de ter sido um mês curto, o mês de fevereiro um mês curto, carnaval, mas a gente avançamos em algumas pautas lá na Câmara Federal, principalmente de poder fazer parte do grupo de trabalho que vai discutir a questão da reforma política. Tributária. Que é a grande questão do momento, né, Carlão? É isso aí. O senhor vai fazer parte desse grupo de trabalho da Câmara, criado para acelerar aí a elaboração de textos da reforma tributária. E quando se fala de reforma tributária, logo se vê perigo para a Zona Franca de Manaus. É a grande questão que nós estamos sempre discutindo aqui. O senhor acredita que realmente a Zona Franca de Manaus vai sair intacta dessa reforma, que é inadiável? Agora parece que ela vai realmente acontecer, ou seja, é possível manter as vantagens da Zona Franca numa ampla reforma fiscal, numa geral dessa, deputado? Esse termo da reforma tributária, ele é um tema muito complexo. Tanto é que ele já é discutido há quase 20 anos na Câmara Federal e também é um tema muito sensível, principalmente para o nosso estado do Amazonas, principalmente por conta da questão da Zona Franca, por conta da questão dos incentivos fiscais. O texto que hoje é discutido na Câmara é a PEC 45, a famosa PEC 45, que dentre as várias questões que ela discute, ela fala em fim dos incentivos fiscais. E o nosso modelo é um modelo que ele vive baseado em questão dos incentivos fiscais. Essa luta vai ser uma luta árdua, não é fácil, mas a bancada do Amazonas se organizou, tanto é que nós temos no grupo de 12 parlamentares do Brasil, nós temos 3 integrantes no grupo, que é o deputado Adail Filho, o deputado Sidney Leite e eu, o deputado Saulo, e nós vamos trabalhar muito para que dentro desse texto seja incluído, né, a questão, primeiro dos benefícios, a gente precisa manter a questão, né, de incentivos fiscais, para que a gente possa manter os benefícios da Zona Franca de Manaus, que é um modelo que prova, né, ano após ano aí que dá um retorno muito grande para o estado do Amazonas, inclusive para o Brasil, a manutenção dos empregos, a indústria, a preservação, né, da floresta em pé, que nós temos aí 97% da nossa floresta em pé, e esse é o trabalho, esses são os argumentos que nós vamos usar para que possa ser mantido. O que a gente percebe é um desconhecimento em relação ao assunto Zona Franca de Manaus, isso em geral, até poucas pessoas aqui no estado reconhecem e sabem esse capítulo fora parte da economia que é Zona Franca de Manaus. E a gente percebe também que a Zona Franca é acusada de, por esse falta de conhecimento, de sugar recursos públicos por conta dessas isenções fiscais, que são considerados privilégios pelos políticos e empresários, principalmente da região sul, sudeste. Qual o ponto fraco da Zona Franca de Manaus, na sua opinião, e qual é o ponto difícil de defender? O pouco que eu já tive a oportunidade de conversar, principalmente com outros parlamentares de outros estados, inclusive outros setores da economia que trata dessa questão, toda essa discussão por conta da questão dos incentivos fiscais, infelizmente, a nossa Zona Franca, nacionalmente, ela é tida como uma grande maracutaia. As pessoas acham fora que aqui os produtos vêm praticamente todos prontos aqui, só são embalados e são distribuídos para serem vendidos, que não tem aqui a tecnologia que a gente conhece que tem dentro do nosso polo industrial, essa questão da geração dos empregos, enfim. Então, assim, a nossa grande discussão, a nossa grande guerra que a gente vai lutar muito é a retórica. É a melhor retórica, é a melhor imagem que vai ser vendida da nossa Zona Franca de Manaus, portanto, isso é uma luta muito grande. Que as pessoas têm muito esse preconceito, né, a indústria não tem, muitas das pessoas, principalmente do sul do país, eles entendem que não tem necessidade de ter indústrias aqui no norte, uma vez que o grande centro consumidor do Brasil é no sul do Brasil. Então, isso é algo que a gente vai ter que lutar muito para poder combater.
E assim, esse modelo, a Zona Franca de Manaus, ele é um modelo, inclusive, que ele é case de sucesso que já foi levado para outros países, né? Quando ela foi criada, mais de 50 anos atrás, ela veio para cá como um modelo de desenvolvimento regional, para ocupar essa região e para poder desenvolver essa região, uma vez que nós estamos numa área muito distante do grande centro do país, e tem a questão da nossa floresta, toda a questão da distância, e ele vem aos anos, como eu disse, mostrando que ele, né, é um modelo que de sucesso, né? Que dá essa contrapartida não apenas para o estado do Amazonas, mas também para o Brasil, porque inclusive estudos oficiais mostram que a cada R$1 que o governo federal renuncia de incentivo fiscal, voltam para os cofres da União R$1,30, ou seja, além de tudo, o nosso modelo é superavitário. E essa é uma discussão, como eu falei, isso é uma guerra de retóricas que nós vamos ter que mostrar esses números, mostrar tudo que a gente produz aqui para que a gente possa manter. Explicar, né? Explicar para as pessoas como é que funciona esse modelo econômico. Exatamente. Esse é um desafio. Eu defendo que os incentivos fiscais, e aí assim, eu vou falar para vocês em números. No orçamento de 2023 da União, o Brasil renuncia a 450 bilhões de reais em incentivos fiscais nos diversos setores da economia, né? Tem setores que eles têm um grande incentivo, que eles entregam muito pouco para o Brasil. E tem outros setores, outros modelos econômicos de negócios, de atividades econômicas que entregam muito o nosso polo industrial. Nós podemos falar aqui, primeiro, essa questão superavitária, como eu te disse, né? A gente devolve muito mais do que a gente recebe. Segundo, uma contrapartida que é importantíssimo, que é a geração de empregos. O nosso polo industrial gera 120 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. E o terceiro, que é um outro grande argumento, que inclusive é uma pauta mundial, que é a preservação da natureza, né? Por conta dos empregos que são gerados aqui, por conta do nosso polo industrial, o amazonense consegue preservar a nossa natureza. Nós temos 97% da nossa floresta em pé. Isso é algo que é muito importante, não apenas para o estado do Amazonas, mas para o Brasil, inclusive para o mundo. Então, esses são os argumentos que nós vamos lutar para manter o nosso modelo. Agora, deputado, o presidente Lula, ele disse em campanha que a Zona Franca de Manaus é intocável. Inclusive, eu sou testemunha de várias pessoas que votaram no Lula, atual presidente, em função dessa promessa dele aí. O senhor percebe esse compromisso do Lula ou da base dele, de um modo geral, no Congresso? O que eu posso dizer é o seguinte: politicamente, o presidente Lula ainda não agiu em defesa do nosso polo industrial. Até porque essa discussão ela é uma discussão que ela vai se iniciar a partir de agora no grupo de trabalho, né? E a gente precisa muito ter o apoio do governo federal e dessa palavra do presidente Lula para que a gente possa lutar. Uma vez que a nossa bancada é uma bancada minúscula, dada os outros estados que têm direto, total interesse em tirar as indústrias daqui do estado do Amazonas, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são onde tem as maiores bancadas. Então, assim, a atuação do governo diretamente, politicamente, para poder ajudar a nos fortalecer de colocar dentro do texto da PEC os benefícios da Zona Franca de Manaus será fundamental, né? Essa é uma discussão que ainda vai se iniciar, né? Pelo menos o secretário extraordinário referente à reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é o famoso Bernardo Api, que eu já tive inclusive a oportunidade de conversar, ele diz que o presidente da República tem esse compromisso com o estado do Amazonas e de que irá contribuir para que a gente possa ter esses incentivos aqui de forma, né, que eles possam ser prolongados. Agora sim, é óbvio que na discussão política nós vamos ver a intenção real do governo, uma vez que quando o governo direcionar que deve ser mantido, aí a gente vai saber se vai ter realmente uma ação efetiva do governo para nos ajudar. Okay. Agora, falando de novo da bancada amazonense, lá no Congresso Nacional, nós já temos uma data definida para a escolha do coordenador da bancada? O que vai acontecer nessa próxima semana, agora que é a semana após o Carnaval, é quando Brasília vai retomar os trabalhos fortemente, né, e intensivamente. E naturalmente a nossa bancada irá se reunir, né? Hoje nós temos o atual coordenador, é o senador Omar Aziz, e nós vamos reunir na primeira reunião dessa nova legislatura para poder, dentre outros assuntos, definir o nosso coordenador da bancada. Eu defendo que o senador Omar deve ser reconduzido por conta da experiência que ele tem, o bom trânsito que ele tem, principalmente no governo, e o coordenador da bancada será fundamental para que a gente possa, não apenas a questão da nossa Zona Franca de Manaus, mas também buscar os investimentos que são necessários para o estado do Amazonas, como por exemplo a BR-319, como por exemplo trazer novamente
programas habitacionais, que por muito tempo o estado do Amazonas está sem programas habitacionais para que a gente possa diminuir o déficit hoje que tem nesse setor. Enfim, então é toda uma construção e com toda certeza nessa semana acredito que essa pauta será resolvida. O senhor falou de obras de infraestrutura como uma das mais importantes, a BR-319. Nos últimos 4 anos, a gente percebeu pouco investimento do governo federal para esse tipo de obras aqui no estado do Amazonas. Nesse novo governo, como é que os senhores deputados pretendem trabalhar para inverter esse quadro? O que acontece é o seguinte, infelizmente, ao longo dos anos, o nosso Brasil, o nosso país, perdeu a capacidade de investimento, né? Se você for analisar o orçamento do governo brasileiro, o recurso para investimento ele é pequeno, ele é pouco. E a nossa estrada, a nossa BR-319, esse número não é atualizado, mas a última atualização que foi feita, isso há alguns anos atrás, precisávamos de 2 bilhões de reais para que pudesse fazer os 400 quilômetros que tem chamado trecho do meio. Ou seja, é um investimento significante, né, para uma estrada que ela é uma estrada de integração. Ela é muito importante, mas ela não, é uma estrada que ela não tem uma grande viabilidade econômica, né? Porém, ela é importante porque ela é uma estrada de integração, onde vai entregar o Amazonas ao resto do Brasil. Isso é algo que é muito importante. Inclusive, no ano passado foi aprovado ainda no governo anterior a chamada PEC da transição, que era uma PEC que, dentre várias questões, principalmente a questão do Bolsa Família e aumento do salário real do salário mínimo, ele também separou um recurso para que pudesse o Brasil voltar a ter investimentos, né? A partir de agora, nesse orçamento de 2023, né, com essa possibilidade, inclusive, do governo furar o teto de gastos, né? Então a gente tem como lutar para que o governo possa direcionar recursos para que finalmente a gente possa tirar a BR-319 do papel. Ainda existe uma questão ambiental a ser resolvida também, que é algo que é importante, porque precisa dessa autorização, né, desse licenciamento ambiental para que a estrada aconteça, mas o principal, que é o orçamento, eu acredito que a gente tenha condições nos próximos 4 anos de resolver isso, uma vez que o governo Lula também, os outros governos Lula foram governos que investiram muito no estado do Amazonas, principalmente na questão da infraestrutura, e a gente tem aí, eu tenho pelo menos um voto de confiança de que a gente vai poder avançar nessa pauta que é importantíssima para a infraestrutura do estado do Amazonas. Ok, deputado, agora para encerrar, nós já estamos, né, no assunto campanha, né? E a campanha da vez agora é eleições municipais. Inclusive o senhor é citado aí nos bastidores políticos como o provável candidato a prefeito de Manaus em 2024. Procede esse comentário? Não, Carlos, a minha missão hoje é de ser um representante do estado do Amazonas em Brasília. Nós temos muitas pautas que são importantíssimas para o futuro do estado do Amazonas. Dentre elas, a gente tem a questão dessa reforma tributária e o grupo de trabalho que a gente vai iniciar esse trabalho nessa próxima semana, a parte referente que nesse primeiro semestre, que é os impostos de consumo, é apenas a primeira parte. Nós temos ainda no segundo semestre a outra questão, que é dos tributos de renda, que é chamado, né, o imposto de renda, que todos nós pagamos. Então, nós temos pautas importantes, nós temos a questão de trazer esses investimentos necessários para o estado do Amazonas, como principalmente a questão da BR-319, dentre outras várias que nós temos aí como pautas para que a gente possa avançar. Meu intuito é de cumprir o mandato de deputado federal e buscar trazer melhorias para o povo do estado do Amazonas, e essa eleição da prefeitura de Manaus em 2024, com toda certeza, como político a gente vai participar ativamente do processo, mas eu não tenho a intenção de ser candidato a prefeito de Manaus. Tá ótimo. Valeu. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui nos estúdios da Mix. Muito obrigado, uma ótima noite, bom trabalho, né? Segunda-feira começa aí toda essa jornada. Muitíssimo obrigado. Estou sempre à disposição para poder trazer informação e prestar contas do nosso mandato em Brasília. Beleza. Tá ótimo, então. Boa noite. Conversamos com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil. Agora 6h29, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, começa no dia 1º de março mais um mutirão nacional de negociação de dívidas com bancos. Em atenção, durante todo o mês, consumidores vão ter descontos e prazos especiais para o pagamento de débitos. Cada instituição financeira vai estabelecer regras e condições, Karime. Carlão, a iniciativa é promovida pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e outras modalidades de crédito que estejam em atraso com bancos ou financeiras. Ficam de fora, Karimes, no entanto, débitos que tenham bens como garantia no caso de veículos ou imóveis. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governo federal vai excluir mais de 1.500.000 beneficiários do Bolsa Família já a partir de março. É o nosso assunto em instantes. 6h30 e agora conferindo em previsão do tempo para este final de semana, sábado e domingo. O que podemos esperar para o fim de Karime? Com você. Previsão do tempo. Carlão, estamos em Manaus, então tudo ao mesmo tempo agora. Vai ter tudo, Carlão. Bom, vamos lá. Para o sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 95%. No domingo, as chances de chuva continuam 90%. A previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, a mínima prevista de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, subindo, elevando o nível no Porto de Manaus para 23 metros e 75 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O governo federal vai revisar os dados de famílias inseridas no cadastro único a partir de março deste ano. Em Manaus, mais de 455.000 famílias vão passar pelo processo. Carlão, segundo o governo federal, não é preciso comparecer nos centros de referências de assistência social CRAS. Toda a revisão vai ser feita de forma gradativa e apenas com o público necessário por meio de mensagens SMS ou pelo aplicativo Caixa Tem. Lembrando que o cadastro único garante o acesso de famílias de baixa renda a diversos programas sociais, entre eles o Bolsa Família. 6h32 e o Amazonas registrou mais 8.000 casos de dengue no período de 6 meses, entre setembro de 2022 e fevereiro deste ano 2023. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. E além disso, foram registradas 4 mortes pela doença. Mais informações a gente confere agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas registrou mais de 8.000 casos de dengue de setembro até esta quinta-feira, de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. O estado notificou 8.053 novos casos da doença e 4 mortes por dengue. Em alguns municípios do interior do Amazonas, os números são considerados elevados, levando em conta o período sazonal, ou seja, a temporada de alta incidência da doença. Entre os municípios aqui do estado que apresentaram as maiores taxas de dengue estão Benjamin Constant, Tonantins, Jutaí e Ipixuna. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida através do mosquito Aedes aegypti. A dengue pode se apresentar de 2 formas, benigna ou grave, dependendo de fatores como o histórico clínico do paciente, infecção anterior pelo vírus da dengue e a ocorrência de doenças crônicas, como diabetes e asma brônquica. Um dos sintomas mais comuns da dengue é a febre aguda, como explica o médico da família, Daniel Cariolano. Essa febre é a primeira coisa que faz com que você pense na possibilidade. Normalmente é uma febre que começa rapidamente, não é aquela que começa baixa e vai aumentando, não. Já é uma febre de início rápido. Ela tem uma duração entre 2 a 7 dias, ou seja, não é uma febre que já vem algumas semanas de vez em quando acontecendo, não. Ela começa rápido, depois fica por esse período, 2 a 7 dias. A dor de cabeça e as dores no corpo podem acontecer também.
Para ter uma suspeita de dengue, normalmente para o adulto é a febre e pelo menos 2 sintomas. Além de dor de cabeça, dor no corpo, pode acontecer também outros sintomas. Em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa para receber avaliação médica. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença, principalmente nesse período com tantas chuvas, como explica o especialista. Com o período de chuva, tem maiores chances de acumular água em todo local. O terreno baldio já é ruim. Ou mesmo na sua casa, em algum vasinho que você coloca planta e você não percebe, de repente tem alguns mosquitos e você nem sabe que é dali. Ou se você cuidar, seu vizinho, sua vizinha, não cuidar, tem pneu, uma casa abandonada, pode acontecer também. Por isso que tem que sempre dar uma olhada lá, como é que está esse acúmulo de água. A orientação é a adoção da lista de verificação, o famoso checklist semanal, de 10 minutos de duração, em que você aí de casa pode agir para identificar os possíveis criadouros do mosquito, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d'água. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, daqui a pouco, no 18 horas, você confere que a decisão da Justiça libera a instalação dos novos medidores de energia elétrica em Manaus. É o nosso assunto em instantes. E hoje o voto feminino completa aí 91 anos, hein? Mas apesar dessa conquista, as mulheres não exploram seus direitos políticos. É o que diz a advogada Aparecida Veras, do Grupo de Observação, Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Carlão, um exemplo disso é que mesmo sendo maioria no eleitorado brasileiro, as mulheres são subrepresentadas no parlamento. A repórter Odinei Araújo fechou uma reportagem especial falando sobre o assunto. Vamos conferir. O ano era 1932 e o presidente era Getúlio Vargas. Foi no dia 24 de fevereiro daquele ano que veio o direito ao voto das mulheres por intermédio da Lei 21.076, que criou a Justiça Eleitoral. Por isso se diz que no dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres tiveram reconhecidos legalmente seus direitos políticos no Brasil. Mas para terem o direito de votar, por exemplo, as mulheres casadas tinham que ter autorização do marido. Já as mulheres solteiras ou viúvas só podiam tirar o título de eleitor se comprovassem independência financeira. Passados 91 anos dessa conquista, as mulheres hoje se tornaram a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 52,56% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Mas na avaliação da advogada Aparecida Veras, que integra o Grupo de Observação, Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, quanto ao direito de ser votada e eleita, pouca coisa mudou. Infelizmente, após esses 91 anos de conquista do voto feminino, e mesmo sendo o maior percentual de eleitoras no Brasil, a mulher ainda continua nesse patamar de subrepresentação nos espaços de poder. E os números não deixam dúvidas. Dos 62 municípios do Amazonas, apenas 5 são comandados por prefeitas mulheres. Na Assembleia de 24 deputadas, apenas 5 são mulheres. Na Câmara Municipal, dos 41 vereadores, 4 são mulheres. O mesmo cenário de subrepresentatividade feminina é verificado no parlamento em Brasília, de acordo com a advogada Aparecida Veras. E isso impacta negativamente a vida das mulheres, já que políticas públicas que dizem respeito a elas são definidas e decididas por homens. Na Câmara Federal, na atual legislatura, em que houve um aumento significativo de mulheres, nós teremos 90 mulheres ocupando das 513 cadeiras, apenas 90. E no Senado, nós diminuímos. Das 81 cadeiras, haviam 12 senadoras, atualmente nós somos 10. Bom, nós sabemos que as mulheres foram historicamente alijadas do processo eleitoral, do processo político, e a história conta isso.
nada nos foi dado. Nada nos foi dado. Mas é uma luta que vale a pena celebrar e, sobretudo, reverenciar as mulheres que tiveram a coragem de iniciar esse movimento em tempos bem mais difíceis que os que nós vivemos hoje. De acordo com a Aparecida Veras, para mudar esse cenário, é preciso que os partidos políticos investam nas candidaturas femininas e na sensibilização sobre violência política de gênero, além de lançarem um olhar crítico na forma como as mulheres são desrespeitadas nos espaços políticos. Essa violência, ela se materializa não apenas em ações, em atos, mas ela se materializa na ausência de mulheres nos cargos de direção dos partidos, nas mesas diretoras das casas legislativas, na presidência das comissões. Enfim, nós ainda temos uma luta enorme pela frente, mas é uma luta necessária por nós e pelas próximas gerações de mulheres e que certamente vale a pena lutar. A partir de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os partidos políticos, além de reservarem 30% das candidaturas para as mulheres, também deveriam destinar ao menos 30% dos recursos de financiamento de campanha, o conhecido fundo eleitoral, para financiar candidaturas femininas. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo federal vai excluir mais de 1.500.000 beneficiários do Bolsa Família já a partir de março agora. Essas pessoas, segundo o governo, não preenchem os requisitos básicos do programa, Karine. Pois é, Carlão, como a gente já falou, né? E mais de 2.200 pessoas já saíram voluntariamente do programa. Para falar mais sobre essa ação, vamos conversar agora com ele, o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, Cadu, seja bem-vindo, boa noite. Então, não está passando nada nesse pente fino do governo, não é mesmo? Está sendo assim uma lavada mesmo, né, Cadu? Boa noite. Faxina geral no Bolsa Família, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. A gente falou sobre esse assunto, esse pente fino aqui no 18 Horas, Karine, que isso tudo faz parte da reformulação do Bolsa Família, que ainda vai ser lançado oficialmente pelo presidente Lula. Nesse momento, o governo está em cima do grupo de famílias unipessoais, que são aquelas pessoas sozinhas, que não têm esposa, não têm marido, não têm filhos, enfim, mas recebem o auxílio por não terem uma renda que lhes garanta o próprio sustento. O Ministério do Desenvolvimento Social, com o apoio dos estados, principalmente das prefeituras, está verificando caso a caso, mas o governo já identificou dentro desse grupo das famílias unipessoais pelo menos 1,5 milhão de pessoas que recebem o Bolsa Família de forma indevida, herança do Auxílio Brasil. Essa turma, Karine, não vai mais receber o benefício, segundo o governo, a partir do calendário de março. Por outro lado, Karine, como você disse, tem gente saindo voluntariamente. Segundo informações atualizadas agora à tarde pelo governo, 2.265 pessoas pediram para sair do programa por não preencherem mais os requisitos. Honestidade, né? Que bom, né? Honestidade, bom senso, é o que a gente precisa nesse momento, né, Karine? Dar lugar a quem mais precisa. E nesse processo de reformulação do Bolsa Família, tem outra novidade. O governo está planejando aumentar o valor do Bolsa Família para as famílias que têm filhos com idade até entre 7 e 18 anos. A ideia é dar um extra de até R$50 por filho. Essa possibilidade, Karine, está sendo discutida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em conjunto com a Casa Civil e com a Presidência da República. Então, o benefício do Bolsa Família pode ficar assim: além dos R$600, mais R$150 por criança de até 6 anos de idade e até R$50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos. O valor do benefício, portanto, vai ser definido de acordo com cada família, de acordo com a formação de cada unidade familiar, né? Então, segundo o governo, tem dinheiro para isso. É aquele recurso de 170 bilhões que foi liberado via PEC da transição, que é aquela confusão danada no fim do ano passado, né? Que foi aprovado no fim do ano passado aí. Ou seja, com a reformulação do Bolsa Família, Karine e Carlão, vai ter muita gente lamentando a saída, mas vai ter muita gente sorrindo nos próximos dias por ter entrado. Karine e Carlão.
Ei, Cadu, olha só, dia 28 agora a Zona Franca completa 56 anos. A Zona Franca está aí aniversariando. Teremos festa no Congresso, Cadu? A expectativa é que sim, Carlão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou o requerimento do deputado Sidney Leite e autorizou no dia 7 de março, Carlão, a realização de uma sessão solene em homenagem aos 56 anos da Zona Franca de Manaus, no plenário da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Os deputados Fausto Júnior e Saulo Viana apoiaram o requerimento de Sidney Leite e agora a missão deles todos aí vai ser ajudar a encher o plenário, né? Convidar o máximo de autoridades nacionais para que o evento tenha pompa e principalmente visibilidade. O objetivo não é só a homenagem, Carlão, na verdade é promover um debate sobre os desafios da Zona Franca de Manaus nesse momento em que o governo e o Congresso Nacional se alinham em torno de uma reforma tributária. O que for dito nesse evento, portanto, pode repercutir nacionalmente, viu? Então eu conversei com o autor do requerimento, o deputado Sidney Leite. Vamos ouvir o que ele disse. É importante comemorar, e essa sessão solene tem esse objetivo, de destacar a importância do Polo Industrial de Manaus, que comemora 56 anos de existência, que faturou em 2022 mais de 160 bilhões de reais, que é responsável por mais de 100 mil empregos diretos em Manaus e 400 mil empregos indiretos, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor modelo em êxito de desenvolvimento regional com contrapartida da conservação ambiental. Haja vista que o estado do Amazonas é o maior estado da Federação Brasileira, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e mantém 97% de sua cobertura vegetal intacta, considerando as áreas urbanas dos municípios. E o avanço tecnológico. É inconteste os resultados positivos que este modelo, ao longo dos anos, se consolida na cidade de Manaus. 18 horas. Escutamos agora o Sidney Leite falando a respeito da Zona Franca de Manaus, não é, Cadu? Exatamente, Karine, e vai ser um evento importantíssimo, viu? Isso mostra que o presidente, mais uma vez, o presidente Arthur Lira, segue apoiando a bancada amazonense, trazendo o tema Zona Franca de Manaus para dentro do plenário da casa, que é o palco principal de debate. Isso daí é mais um ponto positivo para nós, para o Amazonas. Volto com vocês, Karine e Carlão. Só completando que a gente escutou o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Muito obrigada, Cadu. Muita água vai rolar aí até essa decisão, né? Exatamente, Karina. Até lá vai rolar muita coisa, mas por enquanto a bancada vai ter essa oportunidade, esse palco para discutir Zona Franca de Manaus. É um bom começo. Valeu, Cadu. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h47, você era o melhor mix do Brasil. Olha, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei que proíbe a instalação de medidores aéreos no Amazonas. Ou seja, Carlão, de acordo com a decisão, agora os medidores vão poder ser instalados aqui em Manaus. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de André Meirelles. A decisão do Supremo Tribunal Federal em autorizar a instalação dos medidores no Amazonas deve ser enfrentada por meio da criação de uma frente parlamentar no estado. O requerimento para a criação da frente, que foi divulgada nesta quinta-feira pelo deputado estadual Sinésio Campos contra a instalação do sistema de medição centralizada, será apresentado na próxima semana. O julgamento ocorreu entre os dias 10 e 17 de fevereiro, durante a sessão virtual dos magistrados, mas a decisão só foi publicada na última quarta-feira no sistema do STF. Parlamentares do Amazonas também criticaram a instalação. O senador Eduardo Braga chegou a conseguir uma liminar na Justiça do Amazonas para suspender as instalações, mas foi derrubada em seguida. Em nota enviada ao 18 horas, o senador disse que lamenta publicamente a insistência da empresa Amazonas Energia de manter a instalação do novo sistema de medição centralizada e que aguarda uma nova decisão contra os medidores em recurso que está sendo analisado pela Corte Estadual.
Em diversos bairros de Manaus, equipes da concessionária de energia têm sido impedidas por populares de realizar a instalação dos medidores aéreos. O 18 Horas conversou com a gerente de comunicação da Amazonas Energia, Gabriela Estocco. Segundo ela, a partir da decisão do STF, mais de 80 mil medidores serão implantados até o final de 2023. O julgamento do STF sobre a questão envolvendo os medidores SMC é uma decisão que demonstra preocupação do Supremo Tribunal Federal com leis invasoras, como foi essa lei que proibia a implementação do sistema. Sabe-se que a ANEEL já permite a implantação de medidores SMC, são entendidos como medidores externos de energia elétrica, que devem cumprir 2 requisitos que são cumpridos pela Amazonas Energia. Essa decisão foi dada em caráter unânime, ou seja, todos os ministros tiveram o mesmo entendimento de que o Estado não pode legislar sobre questões técnicas de energia elétrica. Essa competência é dada à União, que delega à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O projeto SMC da Amazonas Energia seguirá e a expectativa da empresa é que até o fim do ano de 2023 sejam implementados 86 mil pontos SMC ao redor da cidade de Manaus. Em junho do ano passado, os deputados Sinésio Campos, Carlos Bessa e Fausto Júnior apresentaram um projeto de lei que proibia a instalação dos medidores. A proposta foi aprovada no mesmo mês pela ALEAN. Quando julgou o pedido de liminar, Barroso considerou que os parlamentares haviam legislado sobre um tema que é de competência da União. Por isso, ele suspendeu a legislação. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, seja bem-vinda. Chega mais. Então, Blink, hoje se comemora o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. E para falar disso, você conversou com a deputada Alessandra Campelo. Como é que ela encara aí ser mulher na política? Ainda existe preconceito, Blink? Conta Oi, pra Karine, gente. Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, vamos falar de voto feminino, porque hoje é o dia, né? Todo dia a gente tem que falar sobre isso, mas hoje a gente reforça. E por que eu conversei com a deputada Alessandra Campelo? Porque ela tá no 3º mandato. E ela viveu aí o 1º mandato sozinha, a única mulher em 24 parlamentares ali. E ela sabe falar pra gente, então, como é que é viver essa experiência da política sendo mulher, a única mulher ali presente, né? Logo no 2º mandato apareceram mais outras parlamentares e agora a gente tem a maior bancada feminina de todos os tempos. Aí quando a gente fala assim, né, parece um super número, mas então são 5 mulheres em 24 parlamentares. Desses 24, 5 são mulheres. A gente está falando aqui de mais ou menos 20% do parlamento formado por mulheres. Isso, a gente está falando de uma assembleia que tem mais ou menos 200 anos e nesse período todo, se a gente for somar todas as mulheres que já passaram por lá, vão dar assim 20 mulheres. Não é nem um parlamento de hoje, né? E a deputada, ela falou do quanto que não é fácil, né, colocar uma pauta, uma proposta que atende ali mais às necessidades das mulheres por conta desse resumido número de mulheres no parlamento, mas que agora vai aumentar e pode ficar mais fácil. Vamos ouvir a deputada estadual Alessandra Campelo? Em quase 200 anos de Assembleia, nós somos apenas 20 mulheres no total como deputadas. E para mim é assim um marco poder ter 5 mulheres no mesmo mandato, né, histórico. E eu acredito que a gente passa a ter cada vez mais força de levar a pauta feminina, de fazer também com que os homens levem essa pauta adiante, enfim, apoiem. Eu acho que a gente consegue dar visibilidade para as mulheres quando a gente tem 5 mulheres, por exemplo, na Assembleia. Estou sonhando que um dia tenhamos 13, já que nós somos a maioria da população. Seria justo e representativo. 18 Horas. É isso, nós ouvimos a deputada Alessandra Campelo. Além dela, a Assembleia Legislativa tem também as deputadas Débora Menezes, doutora Maiara, Joana Dark e Maíra Dias.
Outra mulher que entrou para a história de Manaus, isso muito recentemente, você conferiu aqui, foi a primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereadora Iomara Lins. Ela foi a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Manaus temporariamente. Ela falou sobre o símbolo de ter uma mulher em um cargo de poder. Vamos ouvir Iomara Lins. Uma mulher estando à frente da Prefeitura nos prova, nos mostra que as mulheres podem estar onde elas querem estar. Isso é uma grande honra para todas as mulheres, e eu tenho esse privilégio de representar várias delas e dizer que as mulheres são capazes, sim, de estar na Prefeitura, de estar na Câmara, de estar na Assembleia, onde elas quiserem estar, elas podem estar. E para mim isso aí foi uma grande honra. 18 horas. Então é isso, nós ouvimos a vereadora Iomara Lins, que esteve aí à frente da Prefeitura de Manaus durante aí alguns dias. Ela esteve à frente porque durante o carnaval as pessoas que poderiam assumir esse cargo ficaram ausentes e ela assumiu porque era vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Lá na Câmara são 41 vereadores, então o número de mulheres lá fora ela são mais 3. A gente está falando aqui de menos de 10% da Câmara Municipal de Manaus. Apesar disso, no Amazonas tem muita mulher, tem 53% do eleitorado é feminino. Aí, Karime, eu acho que o que acontece? Mulher não vota em mulher. Pois é, existe essa máxima, né, Cíntia? É isso. Karime, Carlão. Cíntia, estamos falando aí de Assembleia, né? E os deputados parece que eles definiram os líderes partidários. Quem são eles? Quem são os novos líderes? É isso. No União Brasil, que é o maior partido, a gente tem o Dr. Jorge Lins. Os outros membros aí do União Brasil são a deputada Joana Dark, Tiago Abraim, Adjunto Afonso, Mário César Filho e Roberto Cidade, que é o presidente da casa. No Avante, que é a segundo partido ali, maior partido, ficou o deputado Daniel Almeida. Ele é irmão do prefeito de Manaus, Davi Almeida. No PSC, o Dan Câmara, que vem aí também estreante, né? No PL, o deputado delegado Péricles. E carreira solo, né? Que são os parlamentares que não tem, só tem eles no partido deles. Tem aí o Wilker Barreto, Sinésio Campos, Carlinhos Bessa, Cristiano D'Angelo, que é irmão do prefeito de Manacapuru, e o deputado Rosenha. E aí a gente fala em líderes do partido. Para que serve um líder do partido, né? São eles que fazem ali a orientação do voto e também eles definem o que vai ser colocado em pauta e tudo isso dentro do partido. É isso, Karime, Carlão, a gente tá pouquíssimo tempo. Sim, já vamos correr, mas Cíntia, porque tem assunto importante. A CPI da Águas de Manaus foi instalada hoje. Explica pra gente aí rapidinho os próximos passos. Ontem eu falei aqui que ela seria instalada, né? Foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André. E agora, a partir da semana que vem, vamos fazer aí a composição dessa comissão. Então vai ser definido quem vão ser os parlamentares, 7 parlamentares que estarão à frente aí dessa CPI, que foi mais do que anunciada, super ensaiada, e agora a gente vai acompanhar cada passo aí dessa investigação. Para encerrar, quem pode estar de volta à política é a ex-deputada federal Rebeca Garcia? É verdade. Nas redes sociais, o que aconteceu? Foi parar uma foto dela com o Paulo Castro, que é um jornalista e marqueteiro político. Rebeca, a gente lembra que ela é ex-deputada federal, também esteve aí à frente da Suframa e desde 2017 está um pouquinho distante da política, mas agora com essa imagem, ela acabou voltando. Como eu falo para vocês, a campanha de 2024, ela já está presente, né? E a Rebeca pode ser um nome, já que falamos de mulheres na política, pode ser um novo nome aí de uma pré-candidata a prefeita de Manaus, quem sabe? Ela nega, mas ao mesmo tempo não, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho se vai ter novidades sobre o nome aí de Rebeca Garcia voltando para a política de Manaus. Beleza. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, até amanhã. Sextou e nós vamos conferir a nossa agenda para esse fim de semana com a repórter Nathalie Moraes. O Teatro Amazonas recebe nesta sexta-feira às 8h o espetáculo O Rei do Show, inspirado no filme de comédia musical. A adaptação para os palcos tem assinatura da companhia roraimense JM Jazz, que já esteve em Manaus apresentando os espetáculos O Rei Leão em 2019 e Frozen em 2020. O musical celebra o nascimento do show business e o sentimento maravilhoso de quando os sonhos se realizam. Os últimos ingressos para conferir o espetáculo estão disponíveis no site shopingressos.com.
Nesta sexta-feira é dia de tira-ressaca no All Night. A festa tem início às 10 da noite, com John Veiga, banda Meu Xodó e DJ John. São as atrações. A lista free vai até a meia-noite. Nesta sexta-feira, o Quintal do Couro Velho terá participação do cantor Antônio Bahia. O evento começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, e acontece na Avenida Tefé, no bairro da Praça 14. Dando início à temporada bovina de 2023, neste sábado e domingo, o Sambódromo de Manaus recebe o Carnaboi, com mais de 30 atrações dos bois Caprichoso e Garantido se revezando no palco. A festa em ritmo de toada do Boi Bumbá inicia às 7 da noite e a entrada é gratuita. Sabadou com Bailinho da Alegria. A festa para a garotada vai começar com brincadeiras e concursos de fantasias no Estúdio 5 Centro de Convenções. A festa tem início para os pequenos foliões às 4 da tarde e a entrada é gratuita. Encerrando a nossa agenda mix, no domingo o cantor baiano Rubinho, ex-vocalista do grupo Os Bambas, comanda o bloquinho do Mibar. A festa tem início às 2 da tarde. A entrada para a pista é gratuita até às 6 da tarde. O Mibar fica localizado na Avenida Maripiranga, zona centro-sul da capital. Essas foram algumas das nossas dicas na nossa agenda mix. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A conquista do voto feminino no Brasil completou 91 anos nesta sexta-feira. Foi em 1932 que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Antes, em 1927, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o nome de Celina Guimarães Viana foi incluído na lista dos eleitores. Ela se tornou a primeira eleitora do Brasil e da América Latina. Hoje as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, mas a representação política feminina ainda é baixa. Em 1950, a presença feminina na Câmara dos Deputados foi de apenas 0,3%. Hoje são 18%. No ano passado, 311 mulheres se elegeram em todo o país. A participação é crescente, mas a luta para eleger mais e mais mulheres em todos os poderes deve ser cada dia mais forte. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Valeu, Carlão. Um beijo, bom fim de semana. Até segunda. Você ouviu 18 horas.